Olá, muito boa noite. Já estamos de volta para mais uma edição do programa Parlamento, aqui na TPA, uma produção do Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional. Sabia que no prazo de 5 anos todas as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida vão poder ter acesso a edifícios e serviços públicos sem qualquer tipo de dificuldade? É verdade, a Lei das Acessibilidades, aprovada por unanimidade na 7ª reunião plenária da Assembleia Nacional, é o diploma legal que vai então dar essa garantia aos cidadãos. Confira agora a retrospectiva desta plenária. Os deputados da Assembleia Nacional aprovaram na última reunião plenária ordinária, dia 19, as propostas de lei das acessibilidades, a lei da mediação e conciliação de conflitos e também a proposta de lei de alteração à lei do património público. Aprovada por unanimidade, a proposta de lei das acessibilidades foi apresentada no Parlamento pelo Ministro da Reinserção Social, João Batista Kusumwa. O trabalho foi feito com alguma seriedade, foi analisado pelos nossos deputados. A iniciativa foi bastante louvável do chefe do Executivo, nosso Presidente, por ter orientado que se elaborasse esta lei. Penso que foi oportuna e nós cumprimos com esta orientação do chefe de Estado. E eis aqui a lei foi aprovada. Mais do que a aprovação, foi o facto dela ter sido aprovada por unanimidade. Eu penso que isto é muito importante, sobretudo para os beneficiários. Com 160 votos a favor, os parlamentares aprovaram também a proposta de lei de alteração à lei do património público. Presente aos parlamentares pelo Ministro das Finanças, Armando Manuel, o diploma que agora segue para discussão e aprovação na especialidade surge como medida de redução da despesa do Estado. Tendo em consideração o momento atual, com a baixa do preço do petróleo, o Estado tem menos recursos e faz-se necessário gerir de forma eficiente esses recursos, de tal modo a que possamos assegurar a cobertura daquelas despesas essenciais. Aqui destacamos a despesa de pessoal, a garantia do funcionamento das instituições prestadoras de bens e serviços públicos, aqui a saúde, a educação, a defesa e segurança, e neste cômputo entendeu-se que, seguindo as melhores práticas internacionais, há um conjunto de aquisições que, nas circunstâncias atuais, o Estado foi fazendo para garantia do uso pessoal de alguns servidores públicos, detentores de cargos de chefia, que certamente poderíamos alterar o critério de aquisição destes bens. Durante a presente sessão parlamentar, os deputados aprovaram na generalidade a proposta de lei de mediação e conciliação de conflitos. O titular do Pelouro da Justiça e dos Direitos Humanos, Rui Mangueira, esclareceu que a aprovação da lei, as questões de mediação terão um respaldo legal já estabelecido. É uma grande satisfação saber que o projeto foi muito bem recebido por todos os deputados, na medida em que foi votado por todos eles, por unanimidade. E tem a ver especificamente com as questões relacionadas com a mediação e também com a conciliação. No âmbito do processo da reforma da Justiça e do Direito, nós estamos a trabalhar no sentido de implementarmos os métodos de resolução alternativa de litígios, o que quer dizer que são litígios que podem ser tratados fora dos tribunais. E, portanto, a questão da conciliação e a questão da mediação são questões que hoje, por via desta lei, elas irão ter um respaldo legal que já está estabelecido no artigo 174 da nossa Constituição, mas que, na verdade, há necessidade da lei definir os critérios para a sua implementação. E, neste caso concreto, é um processo em que as partes, em caso de litígio, poderão, por via de um mediador, resolver esses litígios. O mediador, de uma maneira geral, é uma personalidade independente. Com o intuito de saudar o Dia da Família, assinalado anualmente a 15 de maio, o Grupo Parlamentar do MPLA propôs uma reflexão sobre o papel da família no resgate dos valores éticos, cívicos, culturais e morais. Veja a seguir o essencial do debate parlamentar, que destacou a importância da família como núcleo vital da sociedade. Os deputados da Assembleia Nacional
reconheceram o empenho do Estado angolano em prol do bem-estar e desenvolvimento das famílias durante o debate mensal sobre o papel da família no resgate dos valores éticos, cívicos, culturais e morais da sociedade, realizado no Parlamento. Os parlamentares recomendaram ainda o envolvimento de toda a sociedade no combate aos problemas que afetam aquele importante núcleo social. Proposto pelo grupo parlamentar do MPLA, o debate orientado pelo presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, permitiu uma abordagem aberta e democrática sobre as famílias angolanas. A deputada do MPLA, Luzia Inglês, saudou a iniciativa. Este debate vai servir também para chamarmos a atenção sobre a necessidade de fortalecermos o papel dos pais e dos professores como agentes fundamentais da educação e formação da juventude, que devem incentivar o conhecimento da história e dos valores positivos da nossa cultura. Servirá também como um apelo para trabalharmos na elevação da consciência das questões de família, assim como estimular os esforços para que se continuem a desenvolver políticas orientadas para a família e focalizarmos cada vez mais a nossa atenção sobre os direitos e responsabilidades de todos os membros da família. Para a UNITA, segundo o deputado Fernando Heitor, o Estado deve alargar a sua ação junto das famílias. Se queremos que as famílias angolanas resgatem os valores éticos, culturais, cívicos, morais, por aí fora, temos que partir da base essencial. Qual é a base essencial? Empoderamento. Empoderar as famílias angolanas. Empoderar em que domínios? Domínio econômico e domínio educativo. Educação e formação técnico-profissional. Para que eles se possam mexer sozinhos, de forma mais fácil. O governo não está a fazer nada nestes domínios. Está. Eu tenho dito sempre, o governo não anda de braços cruzados nestes domínios. Mas não está a fazer o suficiente. O deputado do PRS, Benedito Daniel, defendeu uma maior divulgação dos valores nas famílias. Para o bem da nossa sociedade, o grupo parlamentar do PRS não tem dúvidas de que a via ideal para o resgate dos valores éticos e morais é a mesma através da qual foram adquiridos, que é a via dos 3 tipos de educação, tais como formal, que é proporcionada pela escola obedecendo a uma lógica familiar, ou informal, que é desenvolvida em diferentes ambientes como a família, igrejas, grupos de amigos, entre outros, e não formal ou social, que ocorre fora dos marcos da escola e que se preocupa com o resgate dos valores e ideais do segmento da população excluída e desfavorecida. Por sua vez, o deputado do MPLA, Boaventura Cardoso, falou das vantagens e desvantagens do processo de globalização para as famílias. Os processos de globalização e de transformações sociais deles decorrentes, por um lado, criam as condições para um diálogo universal renovado entre as comunidades, mas, por outro, constituem, em alguns casos, uma ameaça de degradação e desaparecimento de muitas culturas. Estamos hoje sob o impacto e a influência de uma cultura cosmopolita, pós-moderna, alicerçado em poderosos meios de comunicação e telecomunicação, que, para além de significar oportunidades de progresso, de poder renovar e reinventar novos valores contemporâneos, é um desafio porque cria profundas assimetrias, uniformiza, homogeneiza, marginaliza e empobrece os valores das culturas ditas periféricas. Maior responsabilização dos indivíduos envolvidos em crimes de violência doméstica é o que defendeu a deputada do MPLA, Cândida Celeste. A nossa recomendação vai no sentido de o Executivo prever medidas punitivas mais duras em relação aos que recusam assumir a paternidade e a prestação de alimentos, igualmente que a família de quem não cumpre
com as suas responsabilidades, seja envolvida e responsabilizada pelos atos cometidos pelo seu filho ou membro da família. Debate parlamentar sobre o papel da família no resgate dos valores éticos, cívicos, morais e culturais recomendou mais dinamismo da sociedade para o bem-estar e desenvolvimento das famílias angolanas. Na qualidade de relator do debate sobre o papel da família no resgate dos valores éticos, cívicos, morais e culturais, o deputado Nuno Albino Carnaval considerou positivas as contribuições apresentadas pelo plenário. O tema em discussão foi proposto pela bancada parlamentar do MPLA, porque entendeu que, face à mediatização dos problemas éticos, cívicos e morais que são mediatizados na nossa sociedade, entendemos que se afigura necessária uma reflexão responsável sobre a problemática dos valores morais, cívicos, éticos e culturais que enferma a nossa sociedade. No final do debate, o deputado Nuno Albino Carnaval considerou positivas as intervenções do plenário. Sendo certo que há valores que são intemporais e, sobretudo, foram aqueles destacados nas mais diversas intervenções de deputados, quer da UNITA, quer do MPLA e de outros partidos com assento parlamentar, sobretudo aqueles que possam resgatar a matriz da sociedade angolana. E cumprimos desta forma com o dever de mantê-lo sempre informado. Já sabe que dentro de 15 dias cá estaremos com outras que marcam o dia-a-dia da Assembleia Nacional. O Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite.